Vamos falar com Deus em oração? Pai, abre a tua palavra para nós, mexe conosco, dá o teu desafio. Em nome do teu Filho. Amém. O Evangelho de Marcos tem a ênfase no preparo, na nossa compreensão do que acontece com os discípulos. Há um momento que sempre me empolga no Evangelho de Marcos, porque a própria narrativa em si já ensina algumas coisas. A forma como ela está estruturada ensina alguma coisa preciosa. No capítulo 8, depois que acontecem alguns milagres, Jesus sai com os discípulos sozinhos, só ele e os discípulos, e rola uma conversa muito interessante que leva até o ponto que eu vou ler inteiro para vocês. Eu quero então dar um pouquinho do que acontece antes. Jesus diz para os discípulos assim: cuidado, viu? Cuidado com o fermento dos fariseus. Aí os discípulos começam a discutir. Será que ele está falando que a farinha que os fariseus usam é de qualidade inferior? Ou será que ele está falando isso porque a gente não trouxe pão da própria casa e vai ter que comprar o pão deles? E o pão deles pode vir com fermento estragado. E a gente sabe que um fermento ruim pode estragar toda a massa, né, Helena? Aí eles começam a discutir entre eles, Jesus vira e fala: escuta, não caiu a ficha? Vocês não perceberam que eu estou falando de outra coisa? Na verdade, eu estou um pouco preocupado porque vocês têm ouvidos e não ouvem, porque vocês têm olhos e não veem. Não veem e não ouvem porque não querem. Vocês não perceberam quem eu sou e o que eu fiz? Vocês acham que eu estou discutindo pão? Eu multipliquei pão, alimentei 5 mil, acabei de alimentar 5 mil pessoas com uma meia dúzia de pão e peixe. Não caiu a ficha ainda? Aí olha isso que eu falei dessa brincadeira que Marcos faz o tempo inteiro, em como escolher. Quando eu digo que ele mexe com a narrativa, o que eu quero dizer é o seguinte: você tem 10 histórias, você vai contar 4, você escolhe as 4 para contar de um certo jeito que a própria sequência delas mexe com quem está lendo. Por quê? Porque logo depois dessa discussão, o que acontece? Jesus chega em Betsaida, lembra da frase? Eu estou preocupado com vocês porque está parecendo que vocês estão vendo, mas vocês não estão vendo. Aí ele chega em Betsaida e ele entra lá e vem um cego para ele. Senhor, cura esse cego. Jesus toma o cego pela mão, leva ele para fora da cidade, pega um pouco de terra, põe cuspe na terra. Mas Jesus não faz isso. Jesus normalmente não faz essas coisas assim, vamos dizer assim, potentosas, meio... Jesus chega e faz o que ele quer fazer. Os milagres dele. Mas aqui, Marcos faz questão de dizer, trouxeram o homem para Jesus. Jesus fez eu não digo de forma desrespeitosa, não é pantomima de fingimento, mas ele fez toda a cena de pegar esse homem pela mão, levar para fora da cidade, cuspir com saliva na terra, fazer barrinho, passar no olho do homem. Caso vocês não saibam, vai pensar que é brincadeira, dá uma pesquisada depois, dá um Google. Existe uma igreja que se chama Igreja do Santo Cuspe de Cristo. Eu tenho medo de ir lá, porque depois tem que sair, tomar um banho e esfregar, né? Mas Jesus vira para esse homem e fala: você está vendo? Sabe o que o homem fala? Ele fala assim: eu estou vendo como Davi vê. Eu nunca consigo deixar de lembrar. Ele fala: eu estou vendo, mas eu vejo os homens como se fossem árvores. Eu falei, eu vejo como Davi vê, porque nos dias bons eu olho de longe, até uma certa distância, com segurança até onde está o Sérgio, mais que isso começa a ficar assim, e dá para distinguir homem, mulher, claro, escuro, algumas feições, mais que isso não dá mais. Mas tirou a lentezinha de contato que fica aqui nesse olho esquerdo, e eu vejo homens e mulheres como se fossem árvores. Só vulto. Esse homem era cego de nascença. Jesus vai lá, põe o cuspezinho e fala: e aí, você está vendo? E o cara fala: mais ou menos. Eu imagino que Jesus... pensei que tinha dado certo. Vamos tentar de novo. É Jesus
é o Filho de Deus. Ele toca esse homem de novo e fala, e agora? Agora eu vejo tudo. O que Jesus estava dizendo para os discípulos dele? Ó, vocês estão pensando que a cegueira já foi curada? Às vezes eu faço tudo de uma vez só. Às vezes tem um processo. Eu preciso que vocês abram os olhos para ver o resto. Logo que acontece isso, Jesus manda esse homem embora para casa. E aí Jesus vira para os seus discípulos e pergunta para eles. Quem é que vocês dizem que eu sou? Notou? Questão do olho aberto, olho bem aberto. Para que está levando isso? Para essa pergunta-chave. Que é o centro do Evangelho de Marcos. O centro de toda a narrativa do Evangelho de Marcos. O ápice, o ponto alto da narrativa deste Evangelho é quando Jesus pergunta para eles quem é que as pessoas dizem que eu sou. E aí eles respondem, alguns dizem que você é Elias que retornou, alguns dizem que é um grande profeta, alguns... Ele vira e fala, e vocês? Quem é que eu sou para vocês? Mas vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro responde, tu és o Cristo. Pedro sabia exatamente o que significava dizer isso. Significava dizer que ele era o Messias prometido, significava dizer que ele era Deus. E aí Jesus diz, é isso mesmo, ainda não chegou a hora de falar. Segura, mas eu queria saber se vocês estão começando a ver com clareza. Aliás, em outra das narrativas, ele diz para Pedro, isso daí, carne e sangue não te revelou. Isso foi o Espírito que te revelou de forma direta. Tá? Interessante é que logo a seguir, Jesus vira e fala, agora que vocês estão começando a entender quem eu sou, vai vir a parte mais difícil, é entender o que eu vim fazer. Eu vou morrer. Eu vou precisar morrer. Eu não vou entrar lá e instaurar o reino e pronto. Eu vou morrer. Depois eu vou ressuscitar. Pedro ficou preocupado quando ele ouviu isso. Poxa, um momento tão importante. Pedro acabou de dizer que ele é o Cristo. Poxa, Pedro foi lá, deu a cara a tapa e disse, tu és o Cristo. E ele vira e fala que vai morrer. Pedro chamou ele num canto e falou, Senhor, que é isso? Se tu és o Cristo, não precisa de nada disso. Tenha piedade de vós, para com isso. E aí Jesus vira para aquele discípulo, que logo antes ele virou e falou, foi o Espírito que te revelou o que você falou. Ele vira para aquele discípulo e diz o quê? Alguém lembra? Vai de retro, diabo. Arreda-te, Satanás. Você está fazendo o papel do tentador aí. É preciso que eu entregue a minha vida. Interessante é que ele diz, arreda Satanás. Aí ele vira para Pedro e fala, porque não cogitas das coisas de Deus e sim das dos homens. Aí ele pega e chama a multidão de volta e diz, aquele que quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Paga o custo, entrega a vida. Considerem-se aqueles para quem a vida já não tem mais valor. Você quer uma ilustração do que é isso? É o seguinte, pilotos, hoje em dia, os tanques de avião, os tanques de combustível, quer dos aviões antigos movidos a gasolina de aviação, querosene, até as turbinas modernas dos grandes aviões, hoje eles têm medidores de combustíveis extremamente acurados e computadores que fazem o cálculo. Você sabe exatamente quanto tempo de voo você tem. Sabe como que funcionava antigamente na Segunda Guerra Mundial, especialmente na Primeira Guerra Mundial, para você saber quanto combustível você tinha no seu avião? Tinha uma boia que marcava o ponto de meio tanque. Porque o que é o ponto mais importante para um soldado que levantou com um avião para ir fazer um bombardeio ou fazer uma guerra? É saber quando ele alcançou metade do seu combustível. Por quê? O herói era o piloto que passava o ponto no meio tanque e ficava até terminar a missão. Porque ele já sabia que a partir do momento que ele passou o ponto do meio tanque, ele já considerou a sua vida perdida para terminar a missão. Ele já não levou mais em conta a preservação da sua vida como o fator mais importante. É alguém que passa o ponto do meio do tanque. Jesus diz isso para os discípulos.
E aí ele fala uma coisa muito interessante. Ele vira e fala, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Alguns dos que ainda estão aqui não vão morrer antes de ver o reino chegando em poder. O meu reino chegando em poder. E aí começa. Versículo 2, capítulo 9. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. O que eles tinham de especial? Num certo sentido, era o núcleo duro do apostolado. Pedro, aquele que é afoito, precisando de correção e tudo, mas que exercia um papel profético no conselho apostólico. Tiago, aquele que tinha uma liderança política no conselho apostólico, tanto é que presidiu o conselho apostólico depois que Jesus foi embora. E João, que era considerado o discípulo amado. João, que de certa forma ficou com uma consciência moral do grupo, como aquele que trazia o grupo. Homem que já tinha sido bravão. Senhor, esse povo está rejeitando, quer que a gente mande descer fogo do céu? E homem que chega no final da vida dele, ele foi frito em óleo quente e jogado numa ilha rochosa. É para maltratar mesmo. E ele escreve uma carta que começa assim: filhinhos, vede com quão grande amor o Pai vos amou. Esses 3 homens, Jesus tira esses 3 homens e chama com eles. Levou-os sós, à parte, a um alto monte. E foi ali transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui e que façamos 3 tendas. Uma será tua, a outra para Moisés e a outra para Elias. Pois não sabia o que dizer por estarem eles aterrados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu e dela uma voz dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão Jesus. Vamos lá, primeiro entender o que aconteceu nesse lugar. O que aconteceu é que Jesus pegou esses 3, levou para um lugar à parte, uma montanha alta, um lugar onde provavelmente não seriam incomodados. E naquele momento, ele se manifestou para eles em uma glória distinta daquela que eles viam dia a dia. Como eu disse para as crianças, eles estavam acostumados a andar com Jesus dia a dia, mas não tinham visto até aquele momento, um momento no qual ele manifestasse o seu brilho, a sua glória. E ali ele faz isso. E quem é que está com ele ali? Moisés, que representa a lei. E Elias, que representava a pregação messiânica futura e a busca da obediência à lei de Deus. E esses 2... o que eles têm em comum? Vamos lá. O que tem em comum? É uma pegadinha. O que tem em comum entre Moisés e Elias? Elias foi transladado, levado, e o corpo de Moisés nunca foi achado. Anjos brigaram pelo corpo dele, mas Deus resolveu levar. São 2 ali que foram preservados, eu creio, para esse momento. As 2 testemunhas, que lá no Apocalipse aparecem de volta. Testemunhas preservadas, que se colocam ali com Jesus. E a primeira reação dos discípulos é o quê? Bom, vamos lá. Se você cresceu como eu numa época em que nós estávamos começando a experimentar o despontar dos acampamentos especiais de música, era um acampamento de louvor, era o momento no qual grupos como Vencedores, Sal da Terra, inicialmente o Elo e depois Logos, e esses grupos produziram um movimento onde aparecia beleza e arte, havia um certo despertamento para a busca da glória de Deus. Se você cresceu nesse contexto, você lembra o que era. O acampamento, a gente às vezes chamava um acampamento o quê? Uma experiência de montanha, no alto do monte.
Havia um encontro especial, um momento marcante. E a gente construía a nossa vida cristã passando de um momento para outro no qual a glória era forte. E o resto do tempo é como se fosse assim. Eu subia na montanha para ter uma experiência de montanha, depois eu ia descendo, a vida ia descendo, a vida ia virando comum, até que uma hora eu tinha que de alguma forma buscar de novo uma experiência que me desse uma infusão de ânimo espiritual para eu ficar bem de novo e para eu correr por mais um tempo. E a gente experimentava isso. Mas isso é meio universal, a gente experimentou de uma forma diferente na minha geração e em outras gerações de outras formas, mas é universal. Às vezes a gente olha até para a vida na igreja assim, eu quero ir buscar um pouquinho no domingo, um pouquinho de comida espiritual, quero ir ver um pouquinho de glória, para depois eu aguentar viver o resto. Mas acontece uma coisa muito interessante aqui, Jesus Cristo ele não recusa dar aos discípulos um momento de ver de uma forma única a sua glória. Mas o foco todo que acontece aqui é um pouco distinto. Nossos cultos, nossos momentos de proximidade com Deus, nossos momentos de grande esperança, são como na vida momentos e marcos de coisas espirituais. Eu me lembro bem do marco, do momento em que eu olhei com alegria e com gozo, e parece brincadeira, mas um dia, quem quiser, eu mostro o vídeo. Eu estava lá na frente na igreja e eu vi essa moça entrando e o meu rosto iluminou. E o cara que estava filmando conseguiu captar exatamente aquela... Dizem as pessoas que olham que além do rosto iluminar, ele ficou com uma cara meio marota. Mas ela estava linda demais. Mas eu não posso viver o meu casamento só voltando para aquele momento. Porque aquele momento foi base para alguma outra coisa. E os discípulos aqui estão aprendendo com Jesus Cristo que conhecer o reino dele consiste em algo muito mais do que um vislumbre da glória. E a gente só quer um vislumbre da glória. A gente corre atrás de um vislumbre da glória, achando que no vislumbre da glória, automaticamente, nós vamos ser mudados. Mas o Espírito Santo de Deus que habita em nós não quer apenas que nós tenhamos um vislumbre da glória. O vislumbre da beleza de Deus e o vislumbre da glória é só um ponto de partida para algo mais. Porque o que a voz de Deus falou aí não foi: vocês viram e ouviram e agora sabem de forma cabal que Jesus Cristo é Deus, meu filho. Ele não parou por aí. Ele foi além. Ele disse: este é o meu filho amado. A ele ouvi, a ele obedecei. Porque o vislumbre da glória de Deus, porque conhecer o reino de Jesus Cristo, significa muito mais ouvi-lo e obedecê-lo do que só contemplar a maravilha que ele é. Porque eu vou te contar uma coisa: todo joelho vai se dobrar diante do reino de Jesus Cristo. Todas as nações vão se curvar diante dele. Todo mundo vai reconhecer a glória magnífica dele. Mas aqueles que são dele são aqueles que ouvem a sua voz e são por ela transformados. Bom, vamos destrinchar um pouquinho o que isso significa. A primeira coisa é que pela graça de Deus, porque Deus escolhe, porque assim como Jesus escolheu pegar aqueles 3 discípulos e levar para um lugar à parte, Deus escolhe, pela sua graça, nos permitir vislumbrar o poder do reino de Deus. É pela graça que ele levou os discípulos ao monte, é pela graça que ele nos leva a momentos específicos no qual nós vislumbramos algo mais. É fruto da graça dele, não é fruto do seu esforço. É fruto da graça dele. Mas é pela graça dele que ele nos mostra também que a lei foi cumprida em Cristo. Porque se Cristo não estivesse ali para representar o cumprimento da lei, o que caberia a Elias e a Moisés fazerem com homens como esses? Deixa eu repetir a pergunta. O que é que a lei que Deus deu através de Moisés
E a aplicação da lei contra a idolatria, que veio em Elias, poderia fazer com esses 3 rapazes aí. Pedro. Pedro tinha acabado de ser repreendido porque queria desviar Jesus dos seus propósitos. Certo? João. Posso sentar à direita no reino? Posso ser mais importante? Quer que mande vir fogo do céu? Tiago era o outro que queria sentar à direita ou à esquerda, estava debatendo se ia ser direita ou esquerda. Mandaram a mãe vir pedir para Jesus. Aí é feio, né? Mas pela graça, a lei foi cumprida em Cristo. Era Jesus que estava ali satisfazendo a lei. Jesus que estava ali dizendo, Moisés, sim, Senhor, eu sou teu servo, então como servo me escuta. Eu cumpri toda a lei por esses e por todos aqueles que eles vão alcançar com o Evangelho. Elias, a insinceridade do coração deles foi paga por mim e eu transformo o coração. Mas é pela graça também que Jesus não vira e fala, eu fiz por você, agora esquece. Ele vira e fala o quê? Eu fiz por você, agora eu quero ver a sua resposta de fé arrependida. Eu nunca canso de dizer, a ordem dos fatores aqui é muito importante. O que Jesus faz é, pela graça eu já paguei por você. Agora eu demando que você, em resposta a essa graça, experimente uma fé arrependida. Não é assim, muda e se arrepende, e eu vou te favorecer. É pela graça você recebeu, agora responde essa graça sendo transformada. É pela graça que os discípulos são levados ali. Mas é por essa mesma graça que fica patente que o reino de Deus já chegou. Lembra que Jesus tinha dito, logo antes dessa narrativa, o quê? Alguns de vocês não vão nem morrer antes de experimentar a chegada do reino. Pela graça, o Pai manifestou o Filho. O que o Pai falou? Este é o meu Filho amado. Olha que interessante. Elias e Moisés estão ali. E Jesus tinha dito para os discípulos, eu vou morrer e vou ressuscitar. E aí ele começa a dar as indicações. E muitos de vocês não vão experimentar a morte antes que vejam o poder do reino. Ele está começando a dizer que pela graça, a própria morte foi subvertida. Que alguma coisa começou a mudar. E é por essa mesma graça que que o reino vem em poder, o Espírito foi prometido. Agora, olha que interessante a forma tão humana de responder a isso. Porque é mediante a fé que nós abraçamos essa graça. E a fé é um movimento interno de transformação, de resposta. Vocês já ouviram o Dr. Vadislau falar várias vezes que a fé é o estender as mãos vazias para receber a graça de Deus. Eu gosto dessa imagem, porque a fé não é passiva. Ela, digamos assim, ela é uma passividade, uma dependência ativa. Ela é um querer receber de Deus e saber que vem dele. Mas ela me engaja, eu não estou alheio nesse processo. E esses discípulos que foram levados ali, foram levados por Cristo, provavelmente caminharam, andando junto com Cristo. É interessante, dá para fazer uma série de implicações, mas o importante é que quando eles chegaram naquela experiência, naquele momento, eles ouviram alguns desafios específicos. Vamos lá, o que é a primeira coisa? O que o pai falou para eles? O pai fez uma declaração e daí deu uma ordem. Este é o meu filho. Ouviu. Ouçam. E Pedro? O afoito. Eu me sinto muito como ele. O que Pedro queria fazer? Marcelo, quando a gente era adolescente, ia num super acampamento, a gente não falava, não dá vontade de ir embora, vamos ficar aqui? Quando, na verdade, era uma ingenuidade. Se a gente ficasse ali naquele acampamento, em 2 semanas, estava todo mundo brigando.
Em 2 semanas as paqueras não tinham dado certo. Em 2 semanas a gente ficava sem repertório para fazer serenata. Em 2 semanas os palestrantes começavam a se repetir. Não tinha mais jeito. Pedro vira e fala: Jesus, está tão gostoso. Deixa eu fazer 3 tendas. Para vocês ficarem aqui, nós vamos ficar aqui para sempre. Vamos ficar aqui, não vamos descer dessa montanha, não. Mas o que era a resposta de fé que Deus queria? Quando ele disse, esse é meu filho, ouviu. Qual foi a ordem que Jesus deu para os discípulos pouquinho tempo depois? Fiquem aqui na montanha curtindo esse momento de glória. Foi essa a ordem. O que Jesus mandou os discípulos fazerem? Vai lá mundo afora, anda, caminha, vive, espalha o reino. Aliás, ele especificou, né? Começa em Jerusalém, depois vai para Samaria, depois vai até os confins da terra. E eles começaram em Jerusalém, o negócio estava bom demais. Estava muito bom. A igreja crescia em Jerusalém, estava forte. Naquele momento o Estado estava dando liberdade, porque o Estado estava com tanto medo dos religiosos, mais zelotas israelenses, que essa nova igreja cristã virou um alívio para os romanos. Então ela crescia em Jerusalém. E a igreja estava bem. Aí você descobre no livro de Atos que estava tão bem, tão confortável, que parou de cumprir essa ordem de ir para Samaria, para os confins da terra. E aí o que Jesus fez? O que Jesus o rei fez? Levantou os romanos para perseguirem a igreja. Por quê? Porque aí a igreja foi espalhada para todo canto que havia. Para obedecer à ordem. Você sempre vai experimentar na sua vida uma tensão entre uma parte de você que quer experimentar pequenos momentos de glória, fazer tenda e ficar lá. Porque esse é o mais confortável. Uma espiritualidade de contemplação. E uma outra parte que vai dizer, mas se eu ouço a voz de Cristo, ela manda eu espalhar. Eu ir e permear. Como bom fermento. Que se espalha na massa toda para que a massa cresça por igual. Volta lá para a fala de Jesus. Cuidado com o fermento dos fariseus, que é o fermento da endogenia. O fermento de quem quer se fechar para dentro de si mesmo. Porque o reino é um outro tipo de fermento que se espalha. E está ilustrado com Pedro. 3 tendas, Senhor, eu faço as tendas e a gente fica por aqui. A gente pensa que só Paulo que era fazedor de tendas, acho que Pedro também, né? Mas é mediante a mesma fé que Deus pede de nós e provoca em nós que nós manifestamos a glória de Deus. Porque a glória de Deus não é manifesta somente naquela experiência do Monte da Transfiguração. Porque Jesus disse para os discípulos dele que eles fariam mais do que ele fez. Que qualquer um que desse a sua vida por amor dele e do Evangelho seria glorificado pelo Pai. Porque Jesus estava virando para os discípulos e dizendo, isso aqui é um marco, um ponto de partida, vai além. Mais tarde os discípulos vão descobrir que o maior momento de glória de Jesus Cristo, e isso a Bíblia deixa muito claro, não foi no Monte da Transfiguração. Aquilo foi uma experiência de monte que ele deu para mexer com os discípulos, para eles entenderem que pela graça eles eram chamados, pela graça Jesus Cristo era confirmado para eles, mas que pela fé eles recebiam a ordem, ouve e obedece. Qual foi o maior momento de glória de Jesus Cristo? Qual foi o momento de glória tal que a Bíblia diz que ele é digno de abrir o selo da história, porque cumpriu aquele momento. O momento de glória maior de Jesus Cristo foi quando ele selava a aliança na cruz. Quando ele experimentava a agonia da separação com o Pai e dizia, está consumado. E o Pai disse que por isso ele foi glorificado acima de todos os poderes. E o reino foi colocado nas mãos do Filho. E de certa forma ele está chamando os discípulos para quê?
para aprenderem essa mesma verdade, que mediante a fé nós vamos manifestar a glória de Deus quando nós obedecemos aquilo que o Pai nos desafia a fazer, mas é muito fácil. Nós somos marotos. Toda vez que fala de fazer, a gente dá um jeitinho de negociar e fazer a coisa de um jeito melhor. Mais conveniente para nós, com menos custo. Então nós somos desafiados a, em obediência a Cristo, fazer alguma coisa, mas mais importante, ser alguma coisa. Sal da terra, luz do mundo, veículo de graça onde os outros viram em escuridão. Gente que, como Cristo, abre os olhos dos outros. Gente que, como Cristo, se entrega em amor. Que, como Cristo, se junta a Ele no serviço amoroso que diz o reino chegou. A ordem antiga das coisas está invertida. Se inaugura um novo lugar e um novo momento, onde aquele que dá a vida por amor de Deus e dos outros, esse é glorificado. Eu já tinha pensado nessa passagem antes de começar a ficar mais agoniado e preocupado com o momento político nosso. E aí fiquei tentado a dizer, não, em vez desse sermão, vou pregar um sermão que fale mais sobre o nosso envolvimento social. Mas, de certa forma, o que eu senti no coração foi que, se isso daqui não fala da minha relação com o mundo aqui no qual eu vivo, então nada mais vai falar. Eu acho que a gente chega ao triste momento em que estamos na política, onde a gente tem de fazer as escolhas da forma que tem de fazer. Onde até as alternativas, até aquilo que em outro momento seria para nós altamente preocupante por causa dos pressupostos e princípios que crê, se torna nesse momento para a gente até atraente em relação às outras preocupações e ao resto. E eu não estou falando de Aécio, eu não estou falando de Dilma, não estou pelo menos falando, porque aqui no púlpito eu não quero. Mas eu estou dizendo que me entristece descobrir aonde a gente chega, a que opções a gente chega. E não é dizer porque a igreja não tinha seus candidatos, porque tinha. E não fugia do lugar comum. Cadê o nosso engajamento com esse mundo como gente que de fato dá a vida pela nação em prol do reino? Ou melhor, pelo reino, em prol da nação, em prol dos outros. Esse engajamento. Porque a igreja tem uma autoridade, sim, nessa terra. Nós não queremos usurpar a espada do Estado, mas a igreja nunca deveria abrir mão de ser aquele que detém a autoridade moral e profética para apontar caminhos para a nossa nação. Porque isso é parte da pregação do Evangelho. A gente desacredita hoje até que esse tipo de coisa exista. Mas vários de vocês chegaram a ver em vida e ainda têm fresca a memória daquelas poucas situações onde nós tivemos os cidadãos que todo mundo concorda, não, esse foi cidadão, esse fez. Esse, de fato, entregou e lutou por aquilo que é justo, de forma razoável, de forma ponderada. A gente já chegou a ter esse tipo de gente. Eu consigo pensar em pelo menos um ou dois que vi na minha vida que eram pessoas desse tipo que todo mundo concordava, que só abençoaram. E que nunca tiveram cargos eletivos, mas eram reserva moral para nós. Pois nós devíamos ser isso para a nossa nação hoje. Que Deus abençoe a nossa igreja, a nossa situação, e que haja em nós a liberdade de, como discípulos de olhos bem abertos, aceitar sim aqueles momentos especiais onde Deus nos mostra e nos revela a verdade dele de forma extraordinária. Até achar bom que esses momentos existam, não precisa fugir deles, mas não viver por eles. Porque se já teve a transfiguração, e se aqueles 3 discípulos viram, e se está registrado nos evangelhos, o que sobra para mim daquilo é a certeza de que um dia eu vou ver o Senhor face a face, mas de que desde já a ordem é para mim. Esse é meu filho amado, a ele ouvi,
a Ele obedecei. Vamos orar. Cuida de nós, nos abençoa no restante desse dia, Senhor. Despede-nos na Tua graça maravilhosa. Dá que a Tua palavra, naquilo que ela de fato vem e pode ser verificada por cada um aqui da Tua palavra, que ela nos transforme. Porventura aquilo que é humano, que não crie morada em nós. Nos ajuda no cumprimento do dever cívico. Abençoe e dá tranquilidade de coração para aqueles que já foram e já votaram. Cuida da nossa nação, te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Essa questão das normas de comportamento não é uma coisa muito complicada. Daria para conversar sobre pormenores, mas no coração é simples. A Bíblia diz com toda clareza que a justiça de Cristo em nós está no fato de que Ele pagou o preço pela pena do nosso pecado, isso é uma substituição penal, e ao mesmo tempo Ele cumpriu toda a lei que eu não podia cumprir. Não. Aí o sacrifício é a satisfação penal. Havia um custo de punição. O outro é que a obediência dele substitui a minha desobediência a cada ponto da lei. Mas aí entra a pergunta, mas Jesus não era casado, então não cumpria. Sim, mas a lei não pode ser estendida no sentido de que, se a lei fala que todo homem casado só se achega à sua esposa numa certa situação, então, para poder cumprir essa lei, todo homem precisa ser casado. Alguns rabinos faziam isso. Mas a lei não estava dizendo isso. Ela estava dizendo o quê? No caso do casado, aplicação. Então, onde Jesus não era casado e tudo, esses aspectos da lei cerimonial, eles foram cumpridos porque, ao cumprir o coração da lei, por tabela, se tivesse naquela situação, cumpriria também, porque cumpriu o coração e cumpriu a essência, então cumpriu o resto. Mas o ponto que é crucial aqui é entender que eu não sou salvo somente pelo sacrifício de Cristo. Que a obra completa de Cristo, que é pelo Espírito Santo, colada em mim como se fosse minha e que o Pai me olha, é a obra completa, que é a encarnação, a vida de obediência, a morte e a ressurreição. A vida de obediência dele é sobreposta à minha. Então eu não preciso obedecer. Não, pelo contrário, ele já me deu o crédito de obediência fiado em Cristo e virou para mim e falou, agora obedece a Cristo. Agora obedece a Cristo. E Cristo não... Olha, Jesus falou com toda clareza, eu não vim abrogar a lei. Eu vim cumpri-la e dar para vocês uma lei expandida. Porque na lei antiga, bastava um marido querer e dava carta de divórcio para a esposa. Mas na minha lei eu digo que tem que fazer aquilo e mais, porque o ideal não é isso. É como se Jesus chegasse e falasse, a lei antiga era o piso, agora eu estou te dando um teto para você almejar. Porque eu quero uma lei que é cumprida de coração. Agora, isso é consequência, mas os méritos da vida de obediência dele também são aplicados pelo Espírito Santo a nós, e Deus nos conta como não apenas justificados na morte, mas como tendo tido um representante legal que cumpriu cada pedaço da lei que eu não pude cumprir. Como eu disse, dá para conversar, discutir sobre os pormenores, mas basicamente é uma questão de fé central, vamos colocar assim, a crença de que não foi só o sacrifício de Cristo, mas a vida de obediência dele, que são meritórios em meu favor, ela é essencial desde a igreja primitiva. Sempre foi parte do...
E é o ponto exatamente do sermão hoje, né? Este é meu filho, a ele ouvi, a ele obedecei. Enoque, a gente não sabe muito bem. Tem 3 grandes mortes misteriosas na Bíblia. Enoque seria a terceira. Ele não aparece aí. Eu suspeito que Enoque está tão distante da experiência dos discípulos ali, que aparecem ali os 2 judeus, os 2 pilares do judaísmo. Mas no Apocalipse, quando fala das 2 testemunhas, fala de Moisés e Elias. Não fala de Enoque também. Enoque é um grande mistério, né? Eu vou querer conversar muito com Enoque o dia que puder.